Oi, gente, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vamos fazer hoje uma explicação do livro de Lucas, do capítulo 12, o verso é do 1 ao 12. Antes, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Pai, para falar do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, fique conosco, nos ajude, nos dê entendimento e sabedoria para que possamos entender tudo que o Senhor deixou escrito para nós, que nós possamos te seguir, Senhor. Não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, Pai. Seguir sempre os teus caminhos, Pai. Sempre o que o Senhor nos ensina, Pai. Nos ajude, Pai, a ter o nosso foco ser somente em Ti, Pai. Cuida de nós, nos ajuda, nos dá o entendimento, sabedoria, Pai. Que precisamos do Senhor o tempo todo, Senhor. Peço que o Senhor abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, é o seguinte, nós vamos falar sobre advertências e motivações. E o Senhor Jesus, ele nos adverte e nos motiva a seguir os caminhos de Deus, que é o único caminho correto, né? Nesse meio tempo, né, tendo se ajuntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras. E o Senhor Jesus, ele começou a falar primeiramente para os seus discípulos, alertando eles a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. O Senhor, ele usou o fermento para ensinar que se usarmos fermento a mais no nosso pão ou no bolo, né, que a gente vai fazer, vai transbordar. E os fariseus eram cheios de fermento, que transbordava, isso só por fora. Os fariseus, eles eram hipócritas, eles eram falsos, por fora uma coisa, por dentro outra, né? Por fora derramavam fermento, derramavam bondade, entendimento, mas por dentro era totalmente diferente, né? Eles gostavam de se sentar nos melhores lugares onde eles pudessem aparecer. Eles gostavam de se sentir melhores que os outros, ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Eles tinham muitas doutrinas e costumes humanos e deixavam de lado a palavra de Deus. Então, o Senhor está nos falando para tomarmos cuidado, não sermos como eles, tomar cuidado com o fermento deles, que só por fora, né? Chega a derramar de tanta coisa que eles falam, tem, mas que por dentro não é nada daquilo, né? E por isso, eles não entenderam corretamente as Sagradas Escrituras. E aí acabaram caindo no próprio erro, né? Todos os judeus, né, eles esperavam o Messias prometido desde a criação do mundo. Mas eles ensinavam e esperavam um Messias bélico. E o Senhor Jesus não era nada disso. Mas o que eles estavam esperando, e eles esperam até hoje, né? Não todos, claro que não, porque muitos já aceitaram o Senhor como único Senhor e Salvador, mas muitos ainda esperam esse Messias bélico, né? Que alguém que chegasse triunfando como um rei para atacar, na época, para atacar Roma e salvá-los do poderio romano que dominava, né? Sobre todos lá, os israelitas, né?
mas eles não tinham entendido, né, o que as escrituras explicavam, e explica até hoje, mas eles não entendem ou não querem entender. A gente não sabe o porquê disso, né? Porque está escrito, mas eles não querem entender, entende de uma outra forma. Porque eles se achavam bons, mas não eram. O Senhor Jesus sempre tentava explicar para eles, né? Mas sempre eles acabavam em conflito com o Senhor, com o próprio Deus, né? Porque não entendiam, não queriam entender. Eles condenavam o Senhor Jesus porque o Senhor Jesus andava com os publicanos, com os pobres e pecadores. E eles não queriam, né? Eles achavam que eles estavam certos, que não podiam andar com pecadores, se achavam muito corretos, né? Mas o Senhor Jesus, ele explicou que um são, uma pessoa sã, não precisa de médico. E falou que ele veio para salvar doentes, pecadores, as prostitutas, enfim, todos os que estavam no erro. O Senhor veio para ensinar essas pessoas, para salvar essas pessoas. Ele não veio para aqueles que estavam se achando que estava correto. É tanto que os fariseus se achavam tão corretos que não aceitaram o Senhor e nem o que o Senhor explicava, né? Porque o verdadeiro caminho, eles tinham o quê? Que ensinar o verdadeiro caminho às pessoas e buscar, né, os mais humildes, os mais pobres, ensinar, ser misericordiosos. Isso eles não faziam, mas o Senhor, sim, ele veio e estava fazendo isso para buscar aqueles que estavam perdidos, as ovelhas que estavam todas perdidas. O Senhor veio buscar, né? Veio ensinar o verdadeiro caminho e ensinar para nós, para todos nós, que temos que se arrepender de todos os nossos maus caminhos, nossos pecados, e que todos que se arrependem se voltem para Deus, somente para o Senhor, e não para mais nada, para outro tipo de caminho, que muitos falam que todos os caminhos levam a Deus, mas não é verdade. Levam ao Deus falso, um Deus pagão, mas um Deus verdadeiro não. Também explicou que não há nada, o Senhor explicou que não há nada que fica escondido. Tudo seria descoberto. Porque o Senhor, ele olha por fora e olha por dentro. Ele conhece nós de todos os meios, né? Conhece os nossos pensamentos. Então, não adianta nós nos mostrarmos aos outros que somos bons, que temos uma vida exemplar, santa, e na verdade, no nosso oculto, lá dentro, escondidinhos, nós sermos como um sepulcro caiado. O Senhor, ele compara as pessoas desse jeito, assim, tipo, ele comparou os fariseus assim, como um sepulcro caiado, que por fora tá bem limpinho, branquinho, mas se abrir e ver o que tem dentro, não é nada do que vemos por fora, né, gente? Então, o Senhor aqui, ele conhece e sabe o que se passa em cada coração. Não adianta a gente querer esconder, né? Assim, agiam, né, os fariseus, sempre prezando em mostrar tudo que estava ok. Por fora, tudo por fora, mas por dentro só tinha pecado e desobediência da palavra de Deus. E assim como nós só vemos o exterior, né? Nós, humanos, vemos o exterior das pessoas. E aí quando a gente vê uma pessoa, nossa, ela é tão certinha, né? Mas a gente não vê a vida da pessoa, o que ele faz, o que ele sente, o exterior dele. Mas Deus vê tudo, né? O Senhor vê tudo que está no oculto. Ele vê
o nosso interior. Ele sabe de tudo. Então, muitas vezes, o nosso interior está igual um sepulcro. O nosso exterior está igual um sepulcro. Bonito por fora, né? Mas sujo por dentro. E o Senhor fala também aqui que nada que fizermos em segredo vai ficar em segredo. Pode ficar agora. Mas que tudo, um dia virá à tona. Onde as nossas vidas vão passar como em um grande telão, sabe? Onde todos verão. Então, o Senhor, Ele nos ensina isso. Toma cuidado. Sejam limpos de dentro para fora. Não adianta querer ser limpo só por fora e por dentro você ser ruim, ser maldoso, egoísta, briguento e por aí vai, né, gente? O Senhor, Ele nos explica para não temer os que podem matar o corpo, e sim o que pode lançá-lo no inferno. Então, nós temos que temer aquele que pode jogar no inferno. Porque se nós não cuidarmos do nosso espírito, da nossa alma, um dia vai vir o grande dia do juízo. Ali o Senhor vai dar a sentença para cada um, né? Do que você fez ou deixou de fazer, né? E aquele que diz Senhor, Senhor, mas na verdade era só para mostrar o que está por fora, por dentro não é nada daquilo, esse será lançado no inferno. Então, nós temos que temer esse tipo de comportamento, né? Porque a gente está sujeito, né, a errar, né, ao erro. E temos que prestar muita atenção quando estiver errando, parar imediatamente, pedir perdão e não persistir mais no erro, né? Então, o corpo, ele pode estar morto, mas o espírito nunca morre. É o que dá vida ao corpo, né? É isso que a gente tem que entender. Então, por isso temos que aprender com o Senhor Jesus e obedecê-lo, porque Ele, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor nos ensina que não devemos ter medo de pregar o Evangelho, de falar do Senhor Jesus, do que Ele veio fazer, de tudo que Ele fez por nós, né? Que Ele morreu no nosso lugar para que possamos ser salvos, sim, seguindo o caminho dele, seguindo Ele, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que estar sempre junto com o Senhor, porque Ele vai estar sempre junto conosco, né? Então, para a gente não ter medo de falar, tem que falar sim, nem vergonha também, né? E Ele usou aqui sobre 5 pardais que eram vendidos por 2 moedinhas. Na época, eles vendiam 5 pardais por 2 moedinhas. E que os pardais, porque eles não tinham muito valor, né, para os homens na época, né? Mas que os pardais, eles são valorosos para Deus. O Senhor, Ele nos lembra que todos os fios de cabelos das nossas cabeças já estão contados por Deus. Então, isso significa que não devemos ter medo. O Senhor disse: vocês valem mais do que muitos pardais. Então, o Senhor conhece nós antes mesmo de nós sermos, ter vindo a este mundo. O Senhor já conhece. Antes mesmo de nós sermos gerados, o Senhor já sabe tudo, o que ia acontecer com a gente, como, e então não tem como a gente esconder nada do Senhor, né? O Senhor, Ele nos alerta que todo aquele que confessar Ele diante dos homens, Ele também
confessará diante do Pai, de Deus. Mas aquele que o negar diante dos homens será negado diante de Deus, Pai. Porque tem gente que nega, né? Fala, não quero. A gente aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Não, agora não, deixa para depois. E esse depois pode não chegar, né, gente? Porque a gente nunca sabe nem o dia, nem a hora que a gente vai morrer, né? Só o Senhor sabe, nós não sabemos de nada. Então nós temos que cuidar enquanto antes dos nossos atos, de tudo que nós fazemos aqui na Terra, porque aqui é só uma passagem, mas depois vai vir a vida eterna, tanto com Deus quanto com o inimigo. Aí nós temos que fazer a escolha em vida aqui, né? Então, por isso, gente, vamos seguir os ensinamentos de nosso Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo nos ensina, basta que nós o aceitamos verdadeiramente, como nosso único Senhor e Salvador. Ele nos ensina, ele nos ajuda. Começa a ler a Bíblia, você não entende nada, mas devagarzinho o Senhor vai te ajudando, você vai pedindo, vai clamando ao Senhor, ele vai ficar com você, vai te ajudar e você vai acabar entendendo tudo o que o Senhor quer. É lógico que é muito devagarzinho, mas a gente vai aprendendo, né? Eu tô aqui lendo, aprendendo junto com vocês, que é o que nós precisamos fazer. Continuar lendo e falando da palavra do Senhor, não de nós. Nós não somos nada. A gente tem que falar do Senhor. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Rei, ele é o nosso protetor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então nós temos que falar a verdade e tudo perante a palavra do Senhor que ele deixou escrito para nós, né? Que é as Sagradas Escrituras. Então não adianta nós falarmos por nós mesmos, ou nós querermos aparecer. Nós não temos que aparecer em nada, porque nós não somos nada, somos só pecadores. Então, nós temos que, o Senhor tem que aparecer, nós não. Então, nós falamos da palavra, corretamente da palavra do Senhor. É o que eu procuro fazer aqui, e eu tenho muito temor e tremor com a palavra do Senhor. Procuro colocar sempre e ler várias vezes, para que não fale nada e nenhuma heresia, nenhuma coisa errada, né? Porque o Senhor não merece isso e ele merece que nós falamos dele, levamos a palavra do Senhor, pregamos para as pessoas e pedir para as pessoas que também compartilhem, levem a palavra do Senhor para outras pessoas que precisam. Então, gente, se vocês sentirem aí no coração de vocês de deixar o seu like, se você gostou da palavra do Senhor, você deixa seu like e aí ajuda, o YouTube entende que é relevante e começa a compartilhar com mais pessoas, né? E também vocês podem compartilhar a palavra de Deus, porque o Senhor pediu para que nós fizéssemos isso, levássemos a palavra do Senhor para o mundo todo. E temos que fazer isso. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, Pai. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos levando nos lugares e trazendo para o nosso lar em segurança, Senhor. O Senhor abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.